No capítulo 16 de Êxodo, vemos que os filhos de Israel tiveram fome no deserto e chegaram a dizer que sentiam saudades do Egito porque lá tinham carne e pão. Reclamavam com Moisés e Arão e os questionavam sobre o porquê de os ter tirado de lá. Deus ouvira a murmuração do povo e, por meio de Moisés e Arão, os avisou que o Senhor mandaria a provisão. E Deus fez chover pão do céu pela manhã como orvalho. O povo, vendo aquilo, perguntou o que era, sendo dito por Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. À tarde, o Senhor enviava codornizes para que o povo saciasse a vontade de comer carne. A esse alimento vindo do céu chamaram maná, tendo os filhos de Israel comido maná por 40 anos, até chegarem aos limites da terra de Canaã. No capítulo 17, a partir do versículo 2, vemos que os filhos de Israel, estando no deserto, não encontraram água para beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? O povo, mais uma vez, foi a Moisés para murmurar contra Deus. Assim como reclamaram da fome, agora reclamavam pela falta de água. E os descendentes de Israel, antes chamado Jacó, de novo questionavam Moisés, perguntando se os havia tirado do Egito para os matares de sede. Passaram a tentar contra Deus, pois duvidavam que ele estivesse realmente com eles naquela caminhada, chegando a perguntar: Está o Senhor no meio de nós ou não? Achavam que se Deus estivesse com eles de fato, não estariam padecendo de tanta dificuldade. E nós, também não agimos assim na hora do aperto? Quantos de nós, na hora da dificuldade, também não questiona Deus? O espírito das trevas e adversário da nossa salvação é mestre em semear a dúvida entre os filhos de Deus. E ele usa essa estratégia até hoje, colocando dúvida em nosso coração sobre o cuidado de Deus conosco e sobre o seu zelo para com seus filhos na hora em que estamos passando por momentos difíceis. Naquela época, Moisés conduzia uma multidão de cerca de mais de 1 milhão de pessoas e eles não conheciam o Deus verdadeiro. E certamente era muito difícil manter essas pessoas em coesão de pensamento e irmanados no mesmo sentimento e na mesma confiança em Deus. O desconhecimento do amor de Deus, de quem Deus é e de quem nós somos para Ele, nos torna frágeis e presa fácil para o inimigo. Satanás usa o artifício de nos bombardear com o sentimento da dúvida em relação à palavra de Deus. É ele que coloca desânimo em nosso coração de continuar persistindo na caminhada com o Senhor. É ele que nos faz sentir preguiça de ler a palavra, que nos dá sono na hora da oração, que apresenta outras opções mais atrativas na hora do culto para nos tentar,
que trabalha para nos tornar indiferentes às promessas de Jesus e que busca a todo custo nos conduzir ao engano. Não tenha dúvida de que o nosso adversário está à espreita para nos roubar a salvação. Ele sempre vai buscar relativizar as verdades e os princípios de Deus de modo a adequar as situações ao que mais nos agrada, como se fosse uma coisa simples e inocente. Assim, ele vai nos afastando da presença de Deus. Passamos a duvidar de Deus, a dar menos crédito aos seus ensinamentos e vamos nos distanciando do Senhor. Irmãos, assim como os filhos de Israel perguntaram naquela época, é preciso perguntar também hoje: está o Senhor no meio de nós ou não? Nessa passagem no deserto, o Senhor manda Moisés passar adiante do povo e levar o bordão com o qual ferira o rio, e lhe diz: vai, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. E assim se fez. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo nos ensina: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha que Moisés feriu e da qual brotou água para os filhos de Israel apontava para o próprio Cristo, o qual foi ferido pelas nossas transgressões e dele brotou a água viva que nos lava do pecado e que nos concede a vida eterna. É preciso vigiar e orar para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Não dá para relativizar os princípios do Senhor, pois, como dito em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Busquemos a cada dia o conhecimento do Senhor. Possamos nos alegrar na leitura de Sua palavra. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Deixar que o Senhor Jesus Cristo, a rocha verdadeira, penetre em nosso coração. Beber dessa mesma fonte espiritual. Deixar que essa água viva nos lave, que purifique a nossa vida e que Ele nos faça de novo. Coloquemo-nos a cada dia em Sua presença. Experimentemos a cada dia de Sua companhia, do Seu amor, e tomemos posse de Suas palavras de vida eterna. Amém.